Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo então eu vou falar para vocês os 5 melhores filmes que eu assisti da plataforma Brasil Paralelo. Primeiro eu quero só mostrar a plataforma aqui para vocês, mostrar que tem alguns documentários deles aqui, tem alguns canais de opinião e tal, e tem o documentários, eu gostei muito desse aqui da Guerra Napoleônicas, né? Esse aqui é um que eu posso assistir uma hora, que é o da Primeira Guerra Mundial. Assisti também um sobre o Brasil. E aqui tá a plataforma, tem muitos filmes muito bons, muito bem escolhidos os filmes. Então, o primeiro filme que eu vou falar aqui é 1984, que é uma adaptação do livro 1984 de George Orwell. Então, nesse livro, nesse filme aí, o que que ele fala? Primeiramente, é um sistema hipotético, né, onde existe um sistema centralizado com apenas um partido. E a mensagem principal desse filme é dada no começo, que é: quem domina o passado domina o futuro, e quem domina o presente domina o passado. Que é a ideia de que quem reescreve o passado consegue criar uma narrativa para controlar o futuro. E o filme vai decorrendo e vai mostrando aquela sociedade hipotética que chega a ser perturbadora, porque no sentido de que tu não pode nem amar uma outra pessoa, né? Tem até uma referência, assim como tu amar a Deus acima de todas as coisas, nesse sentido do filme, tu só pode amar o partido. Então o partido não quer que tu tenha concorrência que ame uma pessoa. The world we are preparing, Winston, is a constant victory, a constant triumph. You are beginning to accept it. You'll soon welcome it. And finally, become part of it. In 1949, George Orwell had a vision of the future. Today, that vision is still a best-selling novel, and his prophecy remains as terrifying as ever. If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever. A future where freedom becomes slavery, where privacy is forbidden, the past forgotten, and where living people simply vanish. Yet one man and one woman dare to love. Can you get Sunday afternoon off? Yes. Take this. Everyone knows. The thing that is in room 101 is the worst thing in the world. We can't get inside you. We can't get to your heart. John Hurt, Susanna Hamilton, Cyril Cusack, and Richard Burton in the crowning role of his career. What are your true feelings towards Big Brother? I hate him. You must love him. It's not enough to obey him. You must love him. The film of the book of the year. George Orwell's 1984. Então, o segundo filme é Os Miseráveis, né, que é um filme que é uma adaptação do romance Os Miseráveis de Victor Hugo, de 1862. Basicamente, ele é um filme que faz alusão ao perdão, né, e a tu tentar ter compaixão pelo próximo. Começa o filme um ladrão, né, que está numa liberdade condicional, é o Jean, e ele vai até a residência de um bispo, pede comida, o bispo, que de bom grado consegue comida, consegue alojamento. Ele tenta roubar esse bispo, bate no bispo até. Quando a polícia chega com o Jean preso,
o bispo, ele surpreende porque ele diz que ele deu aquela prataria para o Jean. E ele diz assim, não, pega mais prata. Eu dei essa prata para ele. Então os policiais soltam. E o Jean, sem entender aquilo, ele começa a ter um sentimento muito bom pelo bispo e ele começa a querer fazer aquilo também, né? Aquele ato de compaixão. Isso lembra muito aquele filme, né? A Corrente do Bem, né? Como se o bispo fez uma boa ação para esse ladrão. Esse ladrão, ele começa a internalizar aquilo na vida dele, então, né? Mais para frente ele se torna um prefeito, né? Esse ladrão. E ele ajuda uma mãe solteira que teve que se prostituir e, enfim, fizeram coisas muito ruins com ela durante a vida. E ele tem essa compaixão por ela e tenta ajudar a filhinha dela, né? Essa mãe solteira teve que se prostituir para poder cuidar da filha, né? You've promised to become a new man. Promise. One day I stood in front of a window full of bread. There was just glass between me and not being hungry anymore. So I broke it and took what I wanted. And then they caught me and put me in chains for almost 20 years. They took my dignity. It is one of the greatest stories of all time. Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished. Inspector Javert is here to see you. I won't stop. I won't let you go. Understand? You might be making a mistake. An honest man has nothing to fear from the truth. It has inspired the musical seen by over 40 million people. Will you look after Cosette? Cosette will always be safe with me. He will not go free while I am in charge of this post. Cosette, we have to jump. Valjean! Now, this timeless classic becomes the motion picture event. Cosette, I promised your mother I would take care of you. I remind you that what you say may destroy a man's life. Please tell me what this is all about, Papa. Look at me. You recognize me? I am the man you want. I am Jean Valjean. I knew it! Academy Award nominee Liam Neeson is Jean Valjean. Academy Award winner Jeffrey Rush is Inspector Javert. Academy Award nominee Uma Thurman is Fantine. And Claire Danes is Cosette. Então, o terceiro filme é Sindicato dos Ladrões, né? Que tem como ator principal o Marlon Brando. Então, esse filme conta a história do Terry, né? Essa trajetória, que no começo do filme começa com ele encobrindo um assassinato de um rapaz, né? Que estava sendo morto por desafiar o sindicato, né? Que fazia essas coisas erradas, extorquia as pessoas. E ao longo do filme o Terry vai se arrependendo disso, né? Ele sente a consciência pesada. Existe um padre que tenta lutar contra esse sindicato, que vê como essas coisas ruins, tenta descobrir quem é que matou esse rapaz. E a irmã desse rapaz, tentando descobrir quem é que matou, se aproxima do Terry. E os dois se apaixonam. E o Terry se arrepende daquilo que ele fez. E nisso ele começa a pensar, pô, por que eu não tive coragem de ser boxeador? No segmento desse filme, o sindicato acaba perseguindo outras pessoas que estavam batendo de frente contra o poder deles, né, contra as coisas erradas que ele fazia. Em especial também
esse padre teve uma função muito predominante no filme porque ele incitava as pessoas a ir contra o sindicato, né? E o Terry acaba tendo a coragem de lutar contra o sindicato, né? There's a Boss loader slot that's open on the new pier we're opening up. You see, now it pays 6 cents on every 100 pounds that goes in and every 100 pounds that goes out, and you don't have to lift a finger. That's $200, $300, $400 a week. $400 a week just for the openers. I get all that dough for not doing nothing. You don't do anything, and you don't say anything. You understand? There's more to this than I thought, Charlie. I'm telling you, there's a lot more. You don't mean that you're thinking of testifying against some people that we might know? I don't know, Charlie. I mean, I'm telling you, I don't know, Charlie. That's what I want to talk to you about. Listen, Terry, you know how much those piers are worth that we can open the local? I know that. All right, you think that Johnny's going to jeopardize the whole setup for one rubber-lipped ex-tanker who's walking on his heels? What the... Been better. That's not the point. I could have been a lot better, The Charlie. point is we don't have much time. I'm telling you, I haven't made up my mind Well, yet. make up your mind before we get to 437 River Street. Before we get to where, Charlie? Before we get to where? Listen to me, Terry. Take the job. Just take it. No questions. Take it. Terry, take this job, please. Charlie. Please take it. Charlie. Oh, Charlie. E o terceiro filme, então, é O Caminho da Liberdade, né, que conta a história de um polonês que foi acusado injustamente de ser um espião, né, e possivelmente a mulher dele foi torturada até confessar que ele é um espião. Ele decide não assinar esse documento para dizer que é um espião. E o filme vai contando a história de vários prisioneiros que se juntam a ele para tentar fugir desse gulag e passam pela toda sorte de coisas ruins, né? Passando por nevascas, passando por pela natureza, por tudo que é a diversidade da natureza. E aos poucos vai se falando um pouco mais desse gulag, né? Se fala de que as pessoas eram perseguidas pela religião. Mostra também até mesmo quem apoiava o regime muitas vezes era perseguido, né? Então conta uma menina se junta a esse grupo de fugitivos, né? E ela conta que os pais dela foram para Moscou porque apoiavam, né? Os pais dela, que eram poloneses, junto a ela, foram para Moscou para apoiar o regime e acabaram sendo presos, né? E mortos considerado como espiões, né? O que mostra um pouco da paranoia que o Stalin tinha, né? Quem ele duvidasse, mesmo que fosse apoiador dele, duvidasse que poderia ser um eventual perigo para ele, ele mandava matar, né? Sign the confession. Kindness can kill you. If you are serious about making a run for it, I'm with you. We must keep going. The snow is blinding us. Don't you see? This is perfect. They'll never find us like this. Get lost.
Protection. We can barely feed ourselves. She comes with us. They'll kill us all. We're already dying. Tastes like chicken. Yeah, a big black poisonous chicken with no legs. My wife will never be able to forgive herself. I have to get back. Go over the Himalayas? How? We walk. Então, por fim, escolhi em primeiro lugar o filme A Rosa Púrpura do Cairo, né? Que eu escolhi um filme, uma comédia romântica, assim, para terminar mais soft. Que é um filme que conta... É um filme mais surrealista, assim, né? Então, ele conta a história da Cecília, que é uma garçonete, né? Que é casada com um rapaz que está desempregado. E ele é violento e grosseiro com ela, né? E para fugir da realidade, ela assiste muitas vezes os mesmos filmes no cinema, né? Então ela costuma sempre ir no cinema, ver os mesmos filmes, né? Detalhe, o filme se ambientaliza lá pela década de 1930 e poucos. E um belo dia que ela está assistindo o filme, um personagem do filme, que ela é apaixonada, sai do filme e se apaixona por ela, né? Que é o Tom Baxter. E vai se desenrolando, eles vão começando um namoro, os dois, né? E o filme vai seguindo essa trajetória aí surreal, né? You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. I gotta speak to you. You mean me? Tom Baxter's come down off the screen and he's running around New Jersey. How can he come off the screen? It's impossible. It's never happened before in history. In New Jersey, anything can happen. Come away with me to Cairo. Cairo? But you just met each other. Love at first sight doesn't only happen just in the movies. You coming from a costume party? No, I'm just back from Cairo, where I searched in vain for the legendary Purple Rose. How about that? I wonder what it's like out there. Hey, what the hell kind of movie is this? Why don't you stop yapping? We've got problems of our own. You know what I told you I'd do? Obviously, your marriage has come to an impasse, sir. I'm not Tom. I'm Gil Shepard. I play Tom. How do you know Tom? Oh my God, I don't believe it. Where is he? Why? Do you want to tie me up? What kind of a club is this, anyhow? Got to get him back in the picture. Then we turn off the projector and burn the prints. And the negative. See, there you go, Tom. You're ruining everything. You are. You're the one. I saw the movie just last week. This is not what happened. I'm confused. I'm married. I just met a wonderful new man. He's fictional, but you can't have everything.